Ok, então, pessoal, retornamos com as nossas medidas de dispersão. Falamos sobre a variância no último vídeo. Agora vamos falar então sobre o coeficiente de variação, tá? Esse coeficiente, ele, embora seja bem simples, o que nós vamos estudar aqui é o chamado coeficiente de variação de Pearson, Pearson. Esse coeficiente é interessante porque ele é uma estatística adimensional. O coeficiente de variação, representado aqui pelo CV, a sigla hoje um dia um pouco estranho de falar, né? O CV, mas é uma estatística adimensional. E como ela é adimensional, então ela permite que a gente faça comparações entre dois atributos, ou duas grandezas, ou duas variáveis de uma mesma população. Por isso, esse coeficiente também é chamado de uma medida relativa de dispersão. Nós vimos que a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão em termos absolutos, porque é sempre positivo, não tem a menor chance de ser negativo. Agora, o CV é chamado de uma medida relativa de dispersão, não é porque ele pode ser negativo, não tem nada a ver, ele nunca também será negativo, não, tá? Mas é chamado relativo porque ele compara um grupo de valores relativamente a outro grupo de valores, ou seja, ele compara uma variável em relação a outra, em termos de dispersão. Ele permite a gente dizer se um conjunto de dados é mais ou menos disperso em relação à média do que outro. Então é isso que faz este coeficiente de variação. Ele é definido como sendo a razão entre o desvio padrão e a média. Bom, como nós vimos, a média ela tem a mesma natureza da variável original, ela também tem a mesma unidade de medida da variável original. E o desvio padrão também, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Nós vimos que a variância fornece resultados da variável elevado ao quadrado. O desvio padrão tira a raiz e então significa dizer que os resultados do desvio padrão estão na mesma unidade de medida que a variável. Então, quando coloca isso numa razão, no quociente, as unidades de medida se cancelam e fica, portanto, um número puro, sem unidade de medidas. Por isso que ele é adimensional. E é por isso que, sendo adimensional, eu posso comparar coisas diferentes dentro de uma mesma população, tá ok? Então, aqui está, do lado esquerdo aqui, o coeficiente de variação para uma população. Olha, veja que é o desvio padrão da população sobre a média, μ. A gente multiplica por 100 para o resultado final ficar em porcentagem. Mas nós já falamos que na prática a gente trabalha com amostra, então o coeficiente de variação amostral é o desvio padrão da amostra, o S, dividido pelo x barra vezes 100 para ficar também em porcentagem, tá ok? Então veja que é uma conta muito simples de se fazer, e mesmo sendo uma conta simplesinha, ela vai ter essa conta aqui. Esse coeficiente que vai nos dar assim uma noção do quanto o nosso desvio padrão realmente é pequeno comparativamente com a média ou não. Ou, em outras palavras, este coeficiente de variação vai nos dizer que conjunto de dados comparado com outro é mais ou menos disperso, ou, como alguns dizem, é mais ou menos homogêneo, os resultados distribuídos em torno ou ao redor da média aritmética, tá bom? Então vamos analisar os valores desse CV, porque para a gente poder dizer se um conjunto é mais ou menos disperso, eu preciso então de um critério de comparação. E o critério de comparação aqui, então, é este que eu vou apresentar aqui para vocês. Olha. Primeiro, se o valor do coeficiente de variação for menor ou igual que 30%, então nós podemos dizer que esse desvio padrão é pequeno, ou, em outras palavras, podemos dizer que essa média representa bem o conjunto de dados. Então, veja bem, que existe uma relação entre
desvio padrão pequeno e média representar bem ou não os dados. Claro, olha, está aqui. Olha. Quanto menor o valor do CV aqui, quanto menor o valor de S, menor será o valor do CV, porque o S está dividido aqui pela média. Então, se o S é pequeno, o CV será pequeno. Se o S é grande, o CV será um valor grande. Se o S é pequeno, significa dizer que essa média vai representar bem os dados. Se o S é grande, então, ou seja, a média não vai representar bem os dados. É o que estou dizendo, então, aqui nessa primeira condição aqui. Para valor de CV menores que 30%, quanto menor, melhor o valor de CV. Quanto menor, melhor. Claro que raramente vai ser zero, né? Embora possa ser, mas só quando o desvio padrão for zero. Mas para o desvio padrão for zero, os dados têm que ser todos iguais. Para produzir desvios iguais a zero, somar coisas que são iguais a zero ao quadrado, vai dar zero, ou seja, você vai obter uma variância zero, consequentemente, o desvio padrão zero. Nesse caso, você descarta. A gente nunca vai na prática encontrar um caso assim, né? Esse é um caso doentio, digamos assim. Por outro lado, a condição, se o valor de CV for maior do que 30%, então nós dizemos que o desvio padrão é grande, comparativamente com a média, ou, em outras palavras, dizemos que a média não será ou não é uma boa estatística para representar o conjunto dos dados. Veja bem, alunos, que então não basta apenas saber calcular a média. A média, a princípio, se não tiver algo que diga para a gente se ela representa bem ou não os dados, não tem nenhum valor. E quem vai dizer isso para a gente é esse coeficiente aqui, olha, o coeficiente de variação. Então, é muito simples. Para eu obter o coeficiente de variação, eu tenho que calcular o desvio padrão e a média, primeiramente. Feito isso, só foi essa continha. Desvio padrão sobre a média vezes 100, que todos vocês sabem fazer, todos nós sabemos fazer. E verifique esses valores. Se for menor ou igual a 30%, quanto menor, melhor. Dizemos que o desvio padrão realmente é pequeno e que a média representa bem os dados. Se o CV for maior do que 30%, dizemos que o desvio padrão é grande e que, portanto, a média não será uma boa estatística para representar os nossos dados, tá ok? Vamos ver isso em forma de um exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui um conjunto de 10 medições do comprimento, ou seja, o tamanho de 10 recém-nascidos e o peso desses 10 recém-nascidos. São duas unidades de medidas que todo médico toma, hoje em dia, principalmente dos bebês, quando nascem, né? Comprimento, peso, fura o pezinho da criancinha para fazer os exames lá, enfim. Nós temos aqui 10 medidas de comprimento em centímetros, 10 medidas de peso dos bebês em gramas. Aqui está a média do peso. Ah, sim, pessoal, eu aqui não vou novamente repetir o cálculo aqui da média, colocar aqui, porque senão a gente não anda, não sai do lugar, né? Então, eu já fiz os cálculos e coloquei aqui, tá? Depois vocês conferem. Então, a média do peso que não é peso não, é comprimento, tá? Depois eu vou consertar. Aqui é a média do comprimento. 49,3 centímetros. Aqui sim, a média do peso, 3.200 gramas. Aqui, variância do comprimento, 7,24 centímetros quadrados, não faz sentido. Aqui a variância do peso, 26.500 gramas quadrado, também não faz sentido. Aqui o desvio padrão do comprimento, 2,69 centímetros. Aqui o desvio padrão do peso, 162,79 gramas. Então veja que o desvio padrão do comprimento está na unidade de medida lá, olha, das crianças. O desvio padrão do peso também está lá, em gramas, e a média também. Aqui é gramas, aqui é centímetros, lá está centímetros. Aqui é gramas, lá está gramas. Só falta eu consertar isso aqui. Na transparência eu vou consertar, a hora de vocês. Eu vou colocar aqui o comprimento. Então, calculando o coeficiente de variação do comprimento, que é o desvio padrão sobre a média,
vezes 100, olha só, centímetro cancela com centímetro, então só fica o número adimensional, 5,46%, ok? Agora, o CV do peso, desvio padrão sobre a média, vai ser igual, então, 162,79, está aqui, gramas, dividido por 3.200 gramas, que é a média do peso, cancela grama com grama, fica o número puro, 5,09. Então, aqui, com esses dois valores, eu posso comparar qual desses conjuntos de dados aqui é mais ou menos disperso em torno de sua média. Claro está que o peso, embora tenha valores maiores, embora dê uma variância muito maior, embora tenha dado aqui em valor absoluto um desvio padrão muito maior, mas o peso em gramas é, na verdade, o conjunto menos disperso, menos dispersos em torno da média, porque o coeficiente de variação aqui deu 5,09%, enquanto que o coeficiente de variação do comprimento foi igual a 5,46%. Veja que ambos são menores que 30%, tá? Nesses casos aqui, tanto a média do comprimento quanto a média do peso são estatísticas que representam bem esse conjunto de dados aqui, porque o CV é menor que 30%. Só que além dos dois serem menores que 30%, ainda assim este aqui, o CV do peso, nos aponta que o desvio padrão do peso ainda é menor do que o desvio padrão do comprimento. Então tome cuidado, olha, o valor aqui, se você olhar para cá e olhar para cá, claro que numericamente falando, este aqui é menor do que esse, olha. Mas quando a gente fala de desvio padrão pequeno, não é comparando um com o outro, é comparando o desvio padrão em relação à sua média. Comparando o desvio padrão em relação à sua média, tá? Então, como eu estava dizendo, embora aqui eu tenha números bem maiores, mas nesse caso o coeficiente de variação apontou que esse conjunto de dados, chamado peso dos 10 recém-nascidos aqui, é aquele que tem menor desvio padrão e, portanto, a média ainda representa melhores dados do que o do comprimento. Embora a média do comprimento também represente bem os dados, porque você vê aqui igual a 5,46%. Espero que não haja dúvida quanto a isso, tá? Então veja a beleza desse coeficiente, é porque ele é simples de se calcular, como vocês podem ver, muito simples, né? E permite comparar coisas diferentes. Ó. Veja que uma coisa está em gramas, a outra está em centímetros, e eu posso, mesmo assim, eu posso fazer a comparação de um conjunto de dados com o outro e verificar qual dos dois varia menos em torno de sua média. Tá bom, gente? Mas sim, esse aqui agora já é outro assunto, vai ficar então para o próximo vídeo que nós vamos gravar, para falar sobre essa separatriz ou os tais quantis, tá? Então vai ficar para a nosso próximo vídeo.